Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora, Mãe de Deus! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. Querido Padre Magal, vigário deste santuário, querido povo de Deus, é sempre uma alegria estar juntos, nos encontrar juntos, para refletirmos e sobretudo para vivermos um momento de igreja, como é a nossa Eucaristia aqui, que é uma Eucaristia que é acompanhada por muitas pessoas através da Rede Vida. Obrigado, Neto, obrigado, a Rede Vida, que nos dá esta possibilidade de entrar em muitas casas. Nós estamos terceiro domingo da Quaresma, portanto já estamos nos aproximando do Tríduo Pascal, que é o tríduo mais importante de todo o ano litúrgico. E aproximando-nos disso, também a liturgia nos ajuda a dar os nossos passinhos, cada passo rumo ao Tríduo Pascal. E como nós vimos outra vez, que Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos, já antecipando qual seria a Páscoa depois da morte, depois da paixão e da morte na cruz. Hoje nós vamos ver qual que é a resposta de cada um diante deste grande evento da morte, da paixão, da morte de Jesus. Qual que é a resposta do discípulo? E neste caso, temos que dizer da discípula, porque Jesus encontra uma mulher samaritana. Este encontro, digamos assim, no Evangelho, é um pouco estranho. Sabe por quê? Porque na época de Jesus, e também hoje, no Oriente Médio, jamais um homem poderia encontrar uma mulher sozinha, jamais. Isso não é permitido. Não tem lei que permita que duas pessoas, homem e mulher, que não seja da mesma família, lógico, não poderia nunca estar juntos sozinhos. É a situação em que nós encontramos Jesus no Evangelho de hoje. Ele despediu os apóstolos que foram para a cidade fazer compras, porque estava na hora do meio-dia, então estava na hora de comer. Despediu os apóstolos porque queria encontrar esta mulher sozinha. Portanto, é um pouco estranho por causa disso, primeiro ponto. Segundo ponto, ela era uma samaritana. Samaritanos eram pagãos, digamos assim, eram estrangeiros para os judeus. E, sobretudo, eram inimigos. Sabe como é que é? Palmeiras contra Corinthians? É a mesma história. Eram bem, não vamos dizer quem era de quem, Não vamos dizer nada. Mas os dois eram inimigos, por histórias antigas histórias do terceiro ano antes de Cristo. Os dois povos tinham lutado, tinham brigado, portanto, um não podia enxergar na cara do outro. E lá é triste, Como é que Jesus vai escolher de falar com uma mulher e que ainda é de um povo inimigo ao dele? Por isso é tudo estranho o que está acontecendo aí. Agora, uma pergunta: foi a mulher que quis encontrar Jesus, ou foi Jesus que quis encontrar a mulher? Vocês são inteligentes, Parabéns para vocês. Então veja, o encontro com Cristo que nós estamos meditando e refletindo, porque toda a Quaresma nós estamos empenhados em encontrar Jesus Cristo e a conhecê-lo mais, dizia a primeira coleta da primeira semana da Quaresma. O encontro com Cristo acontece por iniciativa divina.
é Ele que quer nos encontrar. É Ele que já está lá nos esperando no poço. É Ele que está nos esperando lá. Portanto, quando vocês vêm aqui no santuário, pensando de encontrar Jesus, Jesus já está aqui esperando por cada um de vocês. Ele estava esperando. E vejam que bonito, hein? A iniciativa é sempre de Deus. A iniciativa, claro, que se a gente pensa de fazer o mal, a iniciativa é do outro, tá? Mas quando a gente pensa de fazer algo de bom, quem está suscitando em nós esta iniciativa boa é sempre Jesus, que nos espera diante das realidades, das situações em que nós podemos nos encontrar até nos lugares. E qual foi a surpresa desta mulher? Ela chegou lá no poço, ela queria pegar a água do poço e levá-la para casa, porque a maioria das mulheres daquela época, e hoje eu já vi isso num outro contexto, por exemplo, na África, são as mulheres que fazem tudo. Os homens estão lá sentados pacíficos, as mulheres têm que fazer tudo, têm que dar conta da casa, têm que dar conta da lavoura, têm que dar conta das crianças, têm que dar conta de tudo. São verdadeiras escravas. Então, ela chegou lá para pegar a água e levá-la para sua casa, e o que ela recebe? Ela recebe a graça de um encontro. Gente, encontrar Jesus na nossa vida é fundamental. E não pensemos que nós somos os heróis que vão encontrar Jesus. É Ele que quer nos encontrar. Às vezes basta uma missa, às vezes basta uma homilia, às vezes basta um evangelho como hoje, bastante demorado, mas muito rico, porque o evangelista queria mostrar realmente qual que é a caminhada de um catecúmeno, a caminhada de um discípulo, uma discípula de Jesus, que quer crescer na fé. Depois da pergunta, dá-me de beber, a mulher fica espantada, desarmada. Como que você pede a uma estrangeira, a uma sua inimiga, a uma mulher, água? Isto é, estas são as surpresas de Deus. Quando a gente menos espera, Deus se manifesta nos pequenos ou grandes acontecimentos. Muitas vezes nós não enxergamos Jesus por causa da falta de fé. Mas a mulher também estava sem fé. E o que fez Jesus para que ela tivesse fé? Suscitou nela um desejo. Se tu conhecesses o dom de Deus, se tu conhecesses o dom de Deus. Jesus não falou para ela, eu sou o dom de Deus, eis-me aqui. Não. Jesus trabalha com as perguntas, porque a pergunta abre o mundo. Se tu conhecesse, e a mulher deve ter se perguntado, mas quem é este dom de Deus? Do que ele está falando? Eu cheguei aqui com sede, e agora ele vai me dizer que ele tem uma outra água? O que é isso? A mulher deve ter ficado espantada, estarrecida, mas cheia de estupor. Quem será este fulano que está na minha frente? O que ele quer de mim? E Jesus gradativamente leva a mulher a fazer uma introspecção. Porque para encontrar Jesus é importante, é fundamental converter-se. E veja só, onde é que Jesus foi trabalhar com essa mulher? Qual foi o ponto que ele trabalhou com a mulher?
Chama o teu marido. Ah, mas não tenho marido? Tinha tido 5. Então Jesus vai aos poucos, vai cavando na vida da mulher e vai ajudar ela a fazer uma introspeção. Puxa vida, que vida é a minha? Eu tive 5 maridos, ainda aquele que eu tenho não é meu marido. O que eu fiz na minha vida? Está vendo? A mulher começou a refletir, a pensar, a refletir na sua vida e na sua vida passada também. Porque o encontro de Jesus pede que nós façamos esta introspecção, que nós façamos uma leitura da nossa vida antiga, porque para ser pessoas novas, pessoas de fé, nós precisamos abandonar os vícios antigos, os nossos pecados, a nossa vida errada. E aí ela se tocou, porque percebeu que Jesus tocou no âmago do problema dela, que era o problema familiar. Ela ficou surpresa. Ué, quem será esse cara? Antes ele falou que era um judeu nunca pediria alguma coisa para a samaritana. Depois chamou ele que era um profeta. Já está aumentando a fé dela, de judeu, depois profeta. E quando ela descobriu que o dom de Deus era o próprio Cristo que estava lá na frente dela, pronto, se converteu, acreditou nele. E o que ela fez? Olha só, ela não se contentou de ter encontrado Jesus, mas ela fez com que todos os outros samaritanos que estavam lá na aldeia onde ela morava conhecessem quem era Jesus. E este passo ulterior é importante, porque nós somos missionários. Quem recebeu o batismo não pode guardar para si a sua fé. Não pode se contentar de viver a própria fé individualmente, como se fosse uma coisa minha própria. Guardo dentro do cofre da minha casa. A fé tem que ser divulgada. A fé deve ser comunicada. E o que ela fez? Deixou tudo, deixou o balde, deixou tudo aquilo que ela tinha e correu na aldeia para dizer: eu encontrei o Mestre, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo. Era judeu, depois era profeta, agora está dizendo que encontrou o Cristo. Olha a fé desta mulher. Gradativamente ela cresceu na fé, só por ter encontrado Jesus. E aí ela fala para todo mundo. Ele contou coisas da minha vida que não podia conhecer. Ele entrou na minha vida e tocou o ponto mais fraco da minha vida. Como é que ele podia saber uma coisa desta? Então, digamos assim, esta mulher se abandonou-se na misericórdia de Deus. Acreditou que o fulano que estava lá na frente não era uma pessoa qualquer, não era um homem qualquer. Ele tinha tido a coragem de enfrentar a mentalidade daquela época para falar com uma mulher a sós. Mulher de um povo inimigo dos judeus. Então isso nos mostra como nós também podemos fazer esta caminhada no conhecimento de Cristo, entendendo que Jesus está nos esperando. Jesus está esperando pela nossa conversão, Jesus está esperando pela nossa mudança de vida. Jesus quer que nós mudemos de vida. É por isso que Ele garante que se nós o amarmos,
nunca mais teremos sede. Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus. Pelo Deus vivo, ela se entrega no amor. Pelo Deus vivo se entrega no amor. Quando verei a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus como a corça. Olha que coisa linda. Salmo 42, que pode ser o comentário do Evangelho de hoje. Dá uma lida neste Salmo 42, para encontrar a riqueza. E agora, como Jesus diz no Evangelho, quem crê em mim nunca mais terá sede. Logicamente não é uma sede fisiológica, física, mas é uma sede espiritual, que vem lá no fundo da alma. Gente, eu peço a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos fazer esta experiência, uma experiência com Cristo, uma experiência profunda, para sentir lá dentro da nossa alma, que Ele é o único que pode nos dar a água viva.